carta vira borboleta e o vento vai contando a história. Sem perceber, a gota se transforma em nuvem. O amarelo vai ficando verde e o tempo vai contando a história. Sem perceber, os olhares vão virando flores, as estrelas vão virando nomes, e a gente muda de dentro pra fora. Se transforma em dúvida, os braços vão ficando livres e as ondas vão contando a história. Sem perceber, o barulho vira pensamento. A janela se transforma em sonho e as folhas vão contando a história. Sem perceber, as pessoas vão ficando próximas, os chinelos vão ficando gastos e as pedras vão contando a história. Sem perceber, os amigos vão ficando velhos, o sorriso vai ficando largo e a gente muda de dentro pra fora. As pessoas vão ficando próximas, os chinelos vão ficando gastos, os amigos vão ficando velhos. Oi, galerinha top do 8º ano A e 8º ano B da Escola João Paulo II. E então, vamos começar mais uma videoaula de língua portuguesa. É isso aí, o meu nome você já sabe, professora Paula Regina. E hoje a gente começa a nossa aula curtindo uma bela canção que nos faz relaxar e refletir sobre as transformações da vida. Espero que vocês tenham curtido. E para dar início à nossa aula, hoje nós vamos de correção, é isso aí. A nossa videoaula hoje é uma videoaula de correção da interpretação textual que está aí no seu livro, nas páginas 27 e 28, sobre aquele texto que nós lemos semana passada, A Máscara da Morte Rubra. Você lembra, né? Muito bem. Portanto,
corra aí, pegue o seu caderno e o seu livro. Pegou? Muito bem, pessoal. Então, com o seu livro em mãos, abra aí nas páginas 27 e 28. Abra também aí o seu caderno para que você possa, neste momento, fazer a comparação das suas respostas e das respostas que vão aparecer aqui. Agora é hora de tirar toda e qualquer dúvida. Se deixou questão em branco, vamos agora compreender por que ela ficou em branco e como deve ser respondida. Se você colocou uma resposta que não tem nada a ver com o que de fato a pergunta estava esperando da sua resposta, usa a borrachinha aí, vamos apagar e colocar a resposta certa. Mas se você acertou todas as questões, meus parabéns. Então vamos lá. Aí já com a questão de número 1, quando você abre o seu livro e encontra texto em estudo para entender o texto. Essa é a parte da interpretação textual do texto lido na semana passada. E a pergunta de número 1 é a seguinte: com base no título do conto, foram levantadas hipóteses sobre a morte rubra. Elas foram confirmadas pela leitura da narrativa? Explique. Pessoal, aqui é uma questão totalmente pessoal, totalmente subjetiva, tá? Você lembra que antes de a gente começar a ler o texto, nós lemos uma partezinha que ficava acima do texto, que a gente chama de pré-texto, e nessa partezinha ele já nos fala um pouco sobre o autor do texto, nos fala um pouco sobre o que provavelmente vai haver ali no texto lido, e também sempre faz uma perguntinha prévia para que você possa começar a entrar no clima da história, tá certo? E uma das perguntas realizadas nesse pré-texto, já para que você possa imaginar o que será que vai haver nessa história, era a seguinte: ele fala aqui que a morte rubra, é mencionada no título do conto, é uma peste fictícia, mas muito contagiosa, né? Sabendo disso, como você imagina a morte rubra na narrativa? E aí, você pensou sobre isso? A gente induziu você a refletir antes da leitura, né? Como era essa morte rubra, né? Quem era, como acontecia? E aí você pensou um pouquinho? E então, você imaginou como seria essa morte rubra antes mesmo de você ler o texto? Acredito que sim, foi perguntado, né? Então, aí você poderia supor várias coisas, né? Que, como ele falou aqui, era uma peste, era uma espécie de vírus talvez mortal, ou uma bactéria que causava aí morte, a morte de muitas pessoas, e de repente essas pessoas se viam aí infectadas de alguma forma que gerasse aí sangramento, né? Por isso essa questão da palavra rubra. Você pensou sobre essas coisas? E aí, o que foi que você escreveu na resposta de número 1? Quero dizer aqui a vocês que se você colocou sim ou não, desde que você tenha apresentado aí os seus argumentos, tá tudo certo, tá bom? Era apenas para que você tivesse imaginado como era essa morte rubra antes da narrativa, e se no decorrer do texto, aquilo que você imaginou inicialmente teve a ver com o texto, sim ou não? Bom, pessoal, vou colocar aqui a minha resposta, é totalmente pessoal. O que eu pensei certamente não foi o que você pensou, ou exatamente como você pensou. Por isso, a tua resposta, ela está válida, tá bom? Então, aqui a nossa resposta é o seguinte, ó. Eu tô falando de mim mesma, particularmente imaginei que a morte rubra
se tratava de um grande derramamento de sangue. Portanto, de certa forma, as minhas expectativas foram confirmadas. Bom, pessoal, isso foi o que eu imaginei, né? Quando falou ali a máscara da morte rubra, me veio à mente que certamente a história teria a ver com sangue, né? E a gente percebeu que tinha sim, tá? Você também pensou dessa forma? Se sim, tudo ok. Se pensou em outra coisa, mas que tem a ver, tranquilo, tá bom? Se você não pensou em nada disso, do que aconteceu no texto, justifique aí a sua resposta. Agora, vamos lá para a questão de número 2, onde nos pede para fazer o seguinte: copie no caderno este quadro e complete-o com os momentos da narrativa. Recebi muitas atividades, o quadrinho bem desenhadinho e as respostas estavam lá. Parabéns para você que fez e respondeu essa questão de número 2 de forma muito organizada, ok? Então, vamos lá para a gente deixar bem claro para aqueles que porventura não entenderam. Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre as partes de uma narrativa, né? De uma história, de um conto. A gente falou aqui que o conto, ele vai ter ali uma situação inicial, ele vai ter um conflito, o clímax e o desfecho, né? Então, aqui nesse quadro, o autor dessa questão, ele nos dá algumas partes da história, do conto que a gente leu, e nos dá também aí a resposta sobre essas partes. Em outros momentos, não, aí é você, aluno, que deve ter respondido, tá certo? Vamos lá então, olha. Ele nos fala que a primeira parte do conto é uma situação inicial e ele já apresenta a situação inicial. A morte rubra devasta o país. Foi exatamente isso que foi descrito na situação inicial do nosso conto. E aí tem essa questão dessa morte que está devastando o país, matando muitas pessoas. E é interessante que nessa situação inicial também tem uma solução inicial, ou seja, o problema é resolvido inicialmente. E aí a gente tem que colocar aqui como é que esse problema é resolvido, tá? O que foi que você colocou aí no seu caderninho? Como foi que foi resolvido esse problema da morte que estava matando muitas pessoas? Você lembra do príncipe Próspero? Muito bem. Lembra que ele teve uma ideia para que a morte rubra não chegasse até ele? Muito bem. Pois essa foi a resolução inicial. Olha aí se você colocou algo parecido assim, ó. O príncipe Próspero criou uma espécie de fortaleza para se proteger e proteger algumas centenas de seus amigos, damas e cavalheiros saudáveis e joviais, tá certo, pessoal? Então você deve lembrar desse momento aí, né? Ele colocou todo mundo numa abadia, chamou os ferreiros, né? Colocou segurança máxima, ninguém entrava, ninguém saía. E ele escolheu ali em torno de 1000 pessoas, né? Todos jovens e saudáveis para se protegerem da peste. Muito bem, essa foi a resolução inicial, ou seja, vamos resolver o problema dessa forma. Porém, vem uma terceira parte aí, ó, descrita no nosso quadro. Situação de aparente equilíbrio. Qual o momento aí que parece que está tudo bem, está tudo normal novamente? Aí ele nos dá a resposta aqui. O príncipe vive de forma tranquila e confortável e decide promover um baile de máscaras. Pronto, até esse momento estava tudo muito bom e tudo muito bem para o príncipe e os seus 1000 amigos, né? E aí vem um conflito, pessoal, surge um conflito.
Aí sim, é o problema mesmo da história começa a surgir agora. Quando é que o problema surge? Muito bem, quando no meio desse baile, né, de máscaras, surge um ser desconhecido. Esse é o problema. Conflito significa problema. E esse ser que apareceu estava vestido de uma forma muito esquisita, né? De uma forma muito horrenda e que assustou a todo mundo, né? Então esse foi o conflito, o problema. Ele não se identificou, não falava com ninguém e foi se aproximando ali do príncipe, né? Portanto, pessoal, olha aí se você colocou como conflito algo parecido, ó. Surge um convidado misterioso no baile com trajes sombrios que lembrava a morte rubra, né? Foi isso ou não foi que aconteceu? Isso aí foi um grande conflito, um grande problema para aquele momento em que aparentemente estava tudo bem. E aí, pessoal, vem o clímax, ou seja, o momento mais esperado da história. Pronto, surgiu esse convidado misterioso, estava com trajes sombrios, né? E aí, o que aconteceu? Como é que esse problema foi resolvido, né? Qual foi a parte principal, mais emocionante que você estava esperando da história? Muito bem, se você colocou aí que foi aquele momento em que esse convidado vai se aproximando ali do príncipe Próspero e o príncipe Próspero tem uma reação, né? Olha aí se você colocou algo do tipo, olha, é o momento em que o príncipe Próspero ataca o ser misterioso e cai morto. Certamente, né? Esse foi o momento mais esperado, aquele momento em que esse convidado ia passando entre as pessoas em direção ao príncipe e o príncipe Próspero já estava ali, muito exaltado com aquela figura esquisita que surgiu no meio da festa, no meio do baile, e por ele não demonstrar nenhuma fala, nenhuma reação, o príncipe Próspero ataca-o e logo em seguida, ao invés do ser esquisito ter caído morto, quem cai morto é o príncipe Próspero. E como é que a história acaba? Qual é o desfecho? Você deve lembrar, né? No final, todos terminam como? Mortos, né? Como é o desfecho? A morte rubra, ela ceifa a vida de todos que estão na abadia e segue o seu rumo. Foi isso que aconteceu, não foi? Portanto, eis aí o fim trágico do famoso autor Edgar Allan Poe, certo, pessoal? Vamos seguir então para a questão de número 3, que tem aí a letra A e a letra B, e diz o seguinte: no conto Morte Rubra é uma peste. Sobre ela responda no caderno quais eram os sintomas dessa doença. Sei que ninguém deixou essa aqui em branco porque era muito fácil, né? Estava logo ali no início do texto. E aí, pessoal, se lembram dos sintomas? Muito bem, pele avermelhada, né? Manchas avermelhadas por todo o corpo. Era uma doença que matava em poucos minutos, não é? Enfim, tem muita informação importante que vale a pena dar uma olhadinha lá no texto. Olhe bem, a vítima sentia dores agudas, uma tontura súbita, depois sangramento por todos os poros e logo se seguia a decomposição. Manchas escarlates vermelhas se espalhavam pelo corpo
especialmente pelo rosto. E o pior era que a doença matava em apenas meia hora. Está aí, pessoal, está bem claro lá no texto todos esses sintomas, todas as descrições do sintoma dessa doença, dessa peste, né? Na letra B nós temos assim: leia estas características usuais às pestes e qual não se aplica à do conto, né? Então, assim, pessoal, as pestes, né? Elas têm as suas características. A gente pode, inclusive, dizer que o coronavírus, né? É uma peste que se espalhou pelo mundo inteiro. E ele tem as suas características, tá bom? Infelizmente, o coronavírus, ele é real. Mas a peste, que é a morte rubra, graças a Deus, é uma história fictícia, né? Inventada, tá bom? Portanto, pessoal, aqui nós vamos marcar aquela opção que não se aplica às características da peste do conto, tá? No caso, a morte rubra. Então, vamos aí. Primeira, era uma doença contagiosa que causa infecção. A morte rubra tinha essa característica? Muito bem, com certeza, né? Tanto é que as pessoas pegavam e essa doença ia se espalhando entre as pessoas, né? Número 2, era uma epidemia que causa um surto de uma doença? Muito bem, era uma epidemia sim, né? Causou um surto. Várias pessoas a gente vê no início do texto, né? Inclusive o príncipe Próspero, ele já tinha dado conta de que várias pessoas haviam se tornado vítimas dessa peste, dessa doença, tá certo? Portanto, sim, era uma epidemia e causou um grande surto dessa doença ali naquele lugar, naqueles arredores, tá bom? Questão de número 3. A morte rubra era algo mórbido, funesto, que lembra a morte? Com certeza, né, pessoal? Agora, a questão de número 4 diz que a morte rubra, né? A característica dela seria fedor, cheiro horrível e insuportável. Há essas características descritas no conto que você leu? De modo algum, né, gente? Portanto, olha a opção correta, ou seja, as características que não existem no conto que a gente acabou de ler, não tem nada a ver com essas características. Portanto, a resposta certa é a opção de número 4, ok? Vamos seguindo então aqui para as questões de número 4, letra A, B e C, tá bom? E a pergunta é a seguinte, olha: o estado de espírito do príncipe muda radicalmente ao longo da narrativa, né? Letra A, relacione o nome dessa personagem às suas características. E aí, pessoal, qual era o nome do príncipe? Você já percebeu, inclusive em outras questões anteriores aqui, que o nome do príncipe era Príncipe Próspero. E ele pede para que a gente relacione o nome dele com as suas características. E eu pergunto a você, o que significa próspero? Riquezas, fartura, é isso aí. Esse príncipe, ele tinha tudo isso ao seu dispor? Ele era feliz, ele era alegre, afinal não lhe faltava nada, né, pessoal? Portanto, o nome dele combina demais com o comportamento dele, né? Então, olha aí, se você, na letra A, você colocou algo parecido, ó. O príncipe se chama Próspero, pois ele era rico e feliz. Portanto, seu nome correspondia ao seu estilo de vida. Você colocou algo parecido? Então, não precisa pagar. Não tinha entendido a questão? Pois então, compreenda agora e já tome nota aí no seu caderno, tá bom?
Letra B. Como o príncipe se comporta diante da figura mascarada? E aí, pessoal, quando aquele ser surge ali no meio do baile, mascarado, com aquelas roupas que a gente viu lá no texto, as descrições, como foi que o príncipe se comportou? Lembra que ele pediu para que os seus atacassem, né? E até prendesse para que no outro dia pudesse ser morto, né? Esse intruso que chegou na festa, ou essa pessoa que teve a audácia de se vestir da forma como se vestiu. E aí, pessoal, como foi que ele se comportou? Bom, gente, ele era rico, ele era feliz, ele era próspero, mas ele também era um príncipe autoritário, altivo, né? E ele se comportou exatamente dessa forma, ó. Ele se mantém altivo, autoritário e deseja matá-lo, né? Matar essa figura que apareceu lá, mascarada. Portanto, o comportamento dele não mudou em relação ao que ele sempre foi, tá? Na letra C, nós temos a reação do príncipe gera expectativa no leitor. Explique essa ideia. Pois é, pessoal, essa reação do príncipe de mandar os seus súditos, né, prender para no outro dia matar, gera uma expectativa em nós leitores também, né? A gente fica, e aí, será que eles vão prender? Quem era essa pessoa que estava mascarada? Gera sim essa expectativa, né, dentro de nós que somos os leitores, que também estávamos com muita curiosidade para descobrirmos quem era a Morte Rubra. Portanto, a resposta da letra C, olha aí se você colocou algo parecido. O príncipe se assusta com a presença daquela figura horrenda e pretende descobrir quem está por trás daqueles trajes. Os leitores também desejam descobrir quem de fato é aquele ser misterioso e horrendo, não é? Então veja bem, essa reação do príncipe, né, de querer descobrir quem está por trás daqueles trajes, gera em nós também essa expectativa de curiosidade até para sabermos, eita, vamos descobrir quem finalmente chegando na festa, né? Bom, vamos seguir aqui para a questão de número 5, 6 e 7. No caso, são as questões. Então, questão de número 5. Por que o príncipe se isola com certas pessoas em uma abadia fortificada? E aí é bem fácil, né, gente? É fácil entender por que o príncipe estava ali se isolando, né? E escolheu algumas pessoas. Ora, ele queria fugir da peste, né? Ele queria fugir da morte rubra e também ali salvar alguns dos seus, né? Então, olha, ele pensa que poderia sobreviver, por isso que ele se isolou. E junto com aquelas pessoas, ele imaginou poderia criar uma nova sociedade caso todos tivessem sido mortos pela morte rubra, tá certo? Você colocou algo parecido? Parabéns! Mas vamos seguir para 6 então. O que há em comum entre as pessoas que o príncipe próspero decidiu salvar? O que é que tem de parecido entre as 1000 pessoas que o príncipe resolveu colocar lá dentro da abadia? Muito bem, você já sabe sim. Ele escolheu pessoas jovens, pessoas que estavam saudáveis e escolheu também aí, provavelmente essas pessoas deviam ser belas e ricas, né? Ele não escolheu qualquer um para estar ali no seu forte, né? No seu refúgio. Ok, pessoal? Então, vamos seguir aqui para a questão de número 7,
que nos pede para indicar as situações, quais situações abaixo contribuem para o suspense, sabe? Aquele medinho que dá quando a gente está assistindo um filme de terror ou mesmo de suspense. Muito bem. Então, ele quer que a gente faça o favor aí de marcar quais dessas situações ajudam a criar o suspense, esse medo, essa tensão na história, tá bom? Questão de número 1 é o seguinte: a fuga do príncipe para uma de suas abadias com determinadas pessoas. E aí, pessoal, quando ele resolve fugir, isso contribui para o suspense, para um certo medo na narrativa? Com certeza, né, pessoal? Se ele está fugindo, é porque algo estava ali prestes, algo de ruim, claro, estava prestes a acontecer. A decisão número 2 aí, tá? A decisão do príncipe de organizar um baile de máscaras. Essa questão dele organizar um baile de máscaras causa aí o suspense? Nada a ver, né? Número 3. A descrição do 7º salão onde ocorre o baile. Então, quando ele está ali descrevendo como era esse salão, as cores que tinham lá, causa esse suspense? Você concorda com isso? Não? Muito bem. Vamos seguir aqui para a próxima sentença, para a gente descobrir aí se ela causa suspense. Olha, diz o seguinte: o badalar do relógio de pêndulo e a pausa que ele instaura na festa. E aí, pessoal, quando aquele relógio ele começa a bater, né, badalar, e aí causa um certo suspense, todo mundo começa a se preocupar, a festa para, o pessoal para de dançar, o pessoal que estava tocando ali com os seus instrumentos também param de tocar. Você acha que isso causa um suspense? Com certeza, né, pessoal? Ainda mais os olhares e o que o pessoal ficava ali refletindo, pensando, tudo isso nos causa um suspense, sim. E por último, a gente tem a questão aí, ou melhor dizendo, a sentença de número 5, que diz: a descrição da misteriosa figura mascarada. Quando ele está ali descrevendo aquele ser que apareceu de repente na festa, com aquelas roupas, com aquela máscara, e esse momento causa suspense? Com certeza, né, pessoal? Portanto, as sentenças de número 1, número 4 e número 5 são elas que causam ou são as responsáveis por aumentar aí a nossa tensão, causar o suspense na história que a gente leu, tá certo? Vamos seguindo então aqui para a questão de número 8 e em seguida de número 9. E diz assim a questão de número 8. Então, pessoal, indo aqui para a questão de número 8, nós temos a seguinte pergunta: por que o trecho até que finalmente começaram a soar as 12 badaladas da meia-noite no relógio de ébano acentua o efeito de mistério do conto? Então, esse trechozinho que está aí entre aspas, ele aumenta o efeito de mistério no conto, quando nos diz aí que quando deu meia-noite, começou então a soar naquele abençoado relógio as 12 badaladas. Deu aí uma maior tensão em você quando estava lendo o texto? Criou um clima de mistério, de suspense maior? Por quê? Então, pessoal, vocês já devem ter lido outras histórias, outros contos, em que quando chega a meia-noite, parece que a meia-noite é sempre aquele momento, né, de transformação. É aquele momento em que vai acontecer alguma magia, algum milagre,
ou que alguém vai ser enfeitiçado ou se transformar ou voltar a ser um príncipe encantado, não é verdade? Então, muito bem, pessoal, esse soar aí das 12 badaladas da meia-noite sempre gera esse efeito de mistério, porque nas histórias, nos contos, é exatamente nesse horário que alguma transformação acontece, tá bom? Então, olha aí, se você colocou algo parecido com essa resposta, parabéns! Em muitas histórias, a meia-noite é sempre um momento de transformação. O fato de ser à noite e também de haver um barulho marcando aquela determinada hora eleva o nosso clima de tensão, de medo e de mistério, tá certo? Você colocou algo assim? Muito bem, parabéns, não precisa pagar nada. Não conseguiu responder essa questão? Não tem problema. Agora é hora de você compreender e responder. Vamos seguindo então para a questão de número 9, que diz o seguinte: contos de terror costumam apresentar elementos sobrenaturais, ou seja, situações que a ciência não explica. O que há de sobrenatural nesse texto que a gente leu, nesse conto, A Máscara da Morte Rubra? Fácil, né, pessoal? Todo mundo sabe que o que havia de sobrenatural ali foi justamente o surgimento repentino daquele ser misterioso. A descrição do traje, a forma como o fantasiado se movia entre os convidados e a forma como todos são mortos pela morte rubra naquele local aparentemente protegido. Você não colocou isso, colocou apenas assim: o elemento sobrenatural do texto ou do conto é a personificação ou a presença da morte rubra no baile de máscaras. Foi isso que você colocou? Pode deixar, porque está corretíssimo, tá? Você tem que entender que o elemento sobrenatural do conto é justamente a presença da morte que está ali em pessoa, né? Para vir levar as vidas daquelas pessoas que ainda restavam, vamos dizer assim, tá bom? Seguindo aqui, vamos para a questão de número 10, mas antes, nós sempre vamos ter, nas nossas interpretações textuais, uns quadrinhos desse aqui, olha, verdinhos, o Anote Aí. O quadrinho Anote Aí, ele sempre traz informações importantes que vão te ajudar a responder as questões. Portanto, quando você estiver respondendo as interpretações textuais, nunca deixe de considerar o Anote Aí. E diz o seguinte, olha: o objetivo dos contos de terror é despertar no leitor sensações de medo e horror. Para atingir esse objetivo, algumas narrativas apresentam elementos sobrenaturais. Em outras, o horror é produzido pela vivência da própria condição humana. Nos contos de terror, tempo e espaço são recursos essenciais na criação do suspense. É isso aí, pessoal. O quadrinho Anote Aí traz informações importantes e uma delas aqui a gente já sabia, a gente já tinha falado quando a gente estava lendo esse texto, ou melhor dizendo, antes mesmo da gente ler esse texto, a gente falou sobre o conto de enigma e o conto de terror, né? Falamos também a diferença entre eles. E uma das diferenças do conto de terror para o conto de enigma é justamente a presença de elementos sobrenaturais, tá certo? Também muito importante aqui no quadrinho verde, esse momento que ele diz que o tempo e o espaço são recursos que ajudam a criar o suspense. Por isso a importância
da descrição do lugar, como era o lugar, as cores do lugar e também, né, o momento, a hora em que os fatos acontecem, como a gente acabou de ver, que o tempo, né, meia-noite, cria aí um suspense, uma tensão, e a gente já viu por que isso acontece em alguns contos, especialmente os contos de terror, né? Vamos seguir aqui para a questão, então, de número 10, agora sim, que diz: releia o trecho a seguir, observando as palavras em destaque. Vamos, então, ler juntos aqui, eu daqui e você daí, o trecho que diz: o sétimo compartimento era totalmente amortalhado por palhos de veludo negro que não somente pendiam das paredes, como recobriam-lhe todo o teto e tombavam em dobras pesadas sobre um tapete do mesmo material e da mesma cor. Nos vitrais desta sala predominava o escarlate, ou antes, um tom profundo de vermelho sangue. E aí a gente vê algumas palavras destacadas: negro, escarlate, vermelho sangue. Então, pessoal, a nossa pergunta aqui é exatamente essa aqui, olha. Como a opção por certas cores acentua o clima de terror da narrativa, tá certo? Vocês estão vendo aqui algumas cores destacadas, né? O negro, o escarlate, vermelho, sangue. Então a pergunta é: o que é que essas cores têm a ver com um conto de terror? Ou como é que essas cores elas podem ajudar, influenciar a criar um clima de terror, né? Quando a gente vê a cor negra, né, o preto, a gente pensa logo na questão da noite, da escuridão, né? E é claro que a noite ela é muito mais assustadora do que o dia, né, pessoal? Escarlate, vermelho sangue, nos lembra justamente o sangue, né? Que também é, obviamente, vermelho, né? E quando se fala em sangue, se pensa em morte, né? Portanto, pessoal, repare aqui, olhe, as cores escolhidas, elas transmitem ao leitor um cenário mórbido, sombrio, antecipando aí um clima de que algo terrível pode acontecer neste ambiente. O negro remete à escuridão e o vermelho remete a sangue nesse contexto, né? Nesse texto também que lemos, tá certo? Então, as cores são responsáveis por caracterizar o ambiente e também por criar esse clima aí de terror, né? De suspense na narrativa, tá certo? Vamos seguindo aqui para a questão de número 11, onde a pergunta é a seguinte: a organização do baile de máscaras é fundamental para a construção da narrativa? Justifique sua resposta. Então, pessoal, pense comigo: o baile que o príncipe Próspero realizou, que era um baile de máscaras, ele é fundamental para a construção da nossa história? Com certeza, não é? Todos estavam mascarados, por isso que quando aquele convidado aparece ali no baile, né, mascarado, com os trajes que ele estava vestido, as pessoas têm um certo temor, elas olham para a imagem daquela figura, ficam meio tensas, sem saber quem era, mas ao mesmo tempo gera nelas uma possibilidade de que deveria ser uma pessoa, um dos convidados aí, de repente querendo até pregar uma peça naquele evento, né? Então, pessoal, muito importante a organização do baile de máscaras para a construção da nossa história, tá? Porque faz com que
primeiramente também as pessoas estranhem, mas ao mesmo tempo aceitem a presença daquele intruso sem causar um maior burburinho entre elas, né? E também faz com que o suspense aumente, né? Quem será que está ali por baixo daqueles trajes e daquela máscara? Você colocou algo parecido? Muito bem. Se não, eis aí a nossa resposta. Sim, é muito importante a organização do baile de máscaras para a construção da história. Por quê? Porque se trata de um baile de máscaras e a morte rubra se apresenta justamente mascarada, né? E com um disfarce, vamos dizer assim. Então, nesse momento, os convidados não a reconhecem de imediato, né? Por pensar que poderia ser um convidado realizando ali, de repente, uma brincadeira de mau gosto. Esse fato, ele prende ainda mais a atenção de nós, leitores. Então, veja como essa organização do baile de máscaras é fundamental para a história, né? Porque faz com que tanto as personagens como nós, leitores, fiquemos ainda mais presos na história para saber quem era aquele ser que chegou ali repentinamente mascarado, ok? Vamos para a questão, então, de número 12. E olha aí, na questão de número 12, a pergunta é: ao constatarem a morte do príncipe, os convidados se enchem de coragem e tentam agarrar o mascarado. O que eles descobrem neste momento? E aí, pessoal, vocês com certeza lembram desse momento, né? Ou eles tentam agarrar, o príncipe estava morto e eles vão lá e agarram esse mascarado que ninguém consegue identificar qual é o convidado ali. E aí, o que eles descobrem? Você colocou aí que eles descobrem que era um fantasma? É quase isso, né, pessoal? Não era um ser humano, era um ser sobrenatural, né? Foi isso que eles descobriram, que não havia nenhum ser humano, nenhuma pessoa por debaixo daqueles trajes. É aí que eles descobrem que ali era sim a morte rubra que havia chegado também naquele ambiente que aparentemente parecia protegido e que a morte rubra não atacaria ali, né? Portanto, olha aí se você colocou algo parecido. Descobrem que não se tratava de um ser humano, mas sim de um ser sobrenatural. Foi algo parecido? Ah, professora, eu coloquei que eles descobriram que era a morte rubra que havia chegado. Perfeito, não precisa apagar, está correto, porque é exatamente isso, tá bom? Seguindo então aqui para a questão de número 13, nós temos assim: retome a descrição que o narrador faz da figura mascarada. Então vamos lá, letra A, resposta bem simples aqui, basta seguir o momento em que a descrição está lá no nosso texto e diz o seguinte: a criatura era alta e esquálida, amortalhada da cabeça aos pés pelos planejamentos que costumam ser levados à tumba. A máscara que lhe escondia a fisionomia tinha sido confeccionada de modo a lembrar, em seus menores detalhes, o rosto de um cadáver endurecido. Sua vestimenta estava manchada de sangue e sua testa larga, juntamente com todos os traços de seu rosto, estava coberta pelas assustadoras manchas que caracterizavam o horror escarlate. Foi isso que você colocou? Muito bem. Não esqueça de usar as aspas, porque é um trecho retirado totalmente do texto. Portanto, como a palavra não é minha e nem é sua, a gente usa as aspas para mostrar que esse trecho foi retirado tal qual estava no texto, tá bom, pessoal? Seguindo para a letra B, é o seguinte, a pergunta aqui, olha: considerando essa descrição,
como o narrador identifica essa figura? Bom, pessoal, depois de dizer tudo isso sobre esse ser que aparece na festa, no baile de máscaras, e aí, como é que o narrador identifica essa figura? É claro que com certeza ele identifica, e você percebeu aí também quando estava lendo o texto, que ele está identificando esse ser como a morte rubra, né? Então, veja bem, ele identifica a figura mascarada como a própria morte, que havia chegado com o propósito de tomar a vida daquelas pessoas. Exatamente, né? A descrição nos revela que quem estava ali diante dos olhos deles era a morte rubra. Seguindo então aqui, nós temos mais um, anote aí, que diz o seguinte: com a finalidade de criar suspense em contos de terror, na narrativa podem ser apresentados indícios que surgem um perigo. Indícios que sugerem um perigo iminente ou a presença de um mal que ronda as personagens. Claro, né, pessoal? Todo conto de terror vai ter ali os indícios, vai ter ali as pistas, né, ou momentos que vão estar sugerindo que agora sim chegou o momento mais perigoso, agora sim algo ruim, algo terrível vai acontecer ou está prestes a acontecer. E é justamente esses indícios, essas dicas que vão construindo o conto de terror e prendendo cada vez mais a nossa atenção na história, tá certo? Seguindo então para a questão de número 14, nós temos aqui o seguinte, ó. Releia a primeira e a última frase do conto. Então, o conto começou assim: há longo tempo, a morte rubra devastava o país, e terminou da seguinte forma: a escuridão, a decomposição e a morte rubra assumiram um domínio incontestável sobre toda a abadia. Então, você tem o início e o fim da história, e aqui nós temos a pergunta que é a seguinte: responda no seu caderno, comparando esses dois trechos aí, o que nós podemos afirmar? 1. O conto tem estrutura circular, pois no fim retoma o cenário inicial, você concorda? Começou com a morte rubra devastando o país e terminou com a morte rubra também devastando aquele lugar, que no caso era a abadia. Você concorda que isso aconteceu? Muito bem, se você concorda, é o que a gente pode chamar de estrutura circular, porque do jeito que a história começou, ela vai terminar. Portanto, pessoal, sim, a questão de número 1 está correta aí, a nossa sentença de número 1 está correta, porque nós podemos afirmar sim, que é verdade. A 2 diz o seguinte: o desfecho, ou seja, o final, mantém o equilíbrio de forças entre as principais personagens confrontadas. Bom, você sabe aí que as principais personagens eram a morte rubra e certamente o príncipe Próspero. No final, você acha que a força entre essas duas personagens ficou equilibrada? Claro que não, né? O príncipe Próspero perdeu, né? Morreu. Portanto, não houve equilíbrio de forças, tá certo? Questão de número 3 aqui, olha. Terceira sentença. O desfecho, o final, coincide com o clímax da narrativa? Você concorda com isso? O final é igual ao momento mais esperado? De forma alguma, né, pessoal? Ora, pessoal, você sabe que o desfecho acabou ali com todos sendo mortos, né? E o clímax é justamente quando o príncipe Próspero ele morre também. Então, o desfecho
e o clímax têm a ver, são próximos, são parecidos, com certeza, pessoal, nós podemos afirmar que essa afirmativa também pode ser confirmada. E por último, vamos ver aqui a última afirmação que diz: o conto não tem desfecho, ou seja, não tem final. Isso é verdade? Claro que não, né? O desfecho é justamente a morte de todas as pessoas. Certamente aquelas ali eram as últimas pessoas daquele local, daquela cidade, que faltavam ali serem ceifadas, né? Vamos seguindo então aqui para a questão de número 15, que fala sobre o contexto de produção, ou seja, o momento em que essa história foi criada, né? Esse conto, ele não é um conto atual, do século 21, é um conto bem antigo, na verdade, né? E é sobre esse tempo bem passado para a gente. E é justamente sobre esse tempo remoto que nós vamos falar aqui na questão de número 15. Olha, segue aqui comigo. O conto Depois foi publicado originalmente em 1842 em uma revista estadunidense intitulada Graham's Magazine, da qual ele próprio era editor na época. Nela divulgavam-se contos, partituras musicais e resenhas críticas. Você conhece alguma publicação brasileira atual com perfil semelhante? Em que suporte de texto deste século o conto Depois poderia ser publicado? Bom, pessoal, é bastante interessante pensar uma pergunta de cada vez. Então, a gente viu aí que o Edgar Allan Poe, ele publicou essa história em 1842, naquela época foi numa revista, onde ele mesmo era o editor, ou seja, ele era uma espécie de chefe dessa revista, né? E aí aqui é perguntado a você, aluno, se você conhece aqui no Brasil alguma publicação com esse perfil semelhante, ou seja, você consegue encontrar ou ler alguma revista, né, em que você possa encontrar contos como o do Edgar Allan Poe? Não, eu também não conheço, tá, gente? Portanto, nossa resposta pode ser aí não, caso você não conheça, assim como eu. Se sim, coloque o seu sim e onde, né? Qual revista ou qual a semelhança e o lugar onde se publicam histórias assim como a do Edgar Allan Poe. Mas em se tratando do suporte, ou seja, o lugar onde você pode postar um texto, hoje, no nosso tempo, onde a gente poderia encontrar um conto de terror como esse do Edgar Allan Poe? Bom, pessoal, certamente vocês sabem que hoje o mundo virtual, né, está permitindo que as pessoas divulguem os seus trabalhos nas redes sociais, nesse mundo virtual, do qual inclusive as nossas aulas remotas têm feito parte, né? Portanto, a gente pode colocar aí como resposta, olha, para a primeira pergunta, no caso a minha resposta não, pode ser que você, aluno, conheça aí alguma publicação brasileira atual com um perfil semelhante a essa publicação do Edgar Allan Poe, né, do conto dele em algum veículo brasileiro, tá bom? Caso não, coloque o não conforme a resposta. E aí aqui, olha, quando se trata da segunda pergunta, a gente está colocando aqui: entretanto, texto como este do Edgar Allan Poe poderiam estar veiculados, ou seja, poderiam estar presentes em diversas plataformas online, né? Poderia ser publicado via online nas redes sociais, em algum blog,
em algum site, tá bom? Enfim. Portanto, pessoal, nossa resposta aqui é que não, eu particularmente não conheço nenhuma publicação brasileira atual com esse perfil, né, do Edgar Allan Poe, do conto de terror, conforme ele escreveu e publicou em 1842, tá certo? E com relação à segunda pergunta, que é em que suporte, ou seja, em que lugares, né, esse texto do Edgar Allan Poe, hoje no século XXI, poderia ser publicado. E aí a gente sabe muito bem que o mundo virtual nos dá várias possibilidades, né, de postar trabalhos artísticos, seja música, seja poesia, seja contos, seja inclusive livros, né, pessoal? Portanto, olha, o Edgar Allan Poe, hoje no século XXI, né, nós poderíamos ter textos com pessoas, jovens autores, ou autores atuais, eles podem estar publicando os seus contos nos mais variados modos virtuais que hoje a tecnologia nos oferece, tá bom? Então, pessoal, vamos seguir aqui para a questão agora de número 16, que diz o seguinte: todo texto tem uma função social. É verdade, pessoal, todo e qualquer gênero textual, ele tem uma finalidade, uma função dentro da nossa sociedade. Então, existem textos que servem para entreter, ou seja, nos distrair. Existem textos que servem para nos instruir, nos ensinar a fazer algo. Existem textos que servem para nos divertir, nos informar, tá? E etc, tá? Então, na sua opinião, quais seriam as funções sociais dominantes num conto de terror? Para que serve um conto de terror? Qual é a função, então, de um conto de terror para o leitor, para a sociedade? Com que é que um conto de terror contribui com a nossa sociedade? Ele informa, ele diverte, ele serve para ensinar, passar algum ensinamento, serve para entreter? Com certeza, né, pessoal? A intenção do conto de terror é nos entreter, é nos distrair, né? É nos fazer adentrar aí no mundo da imaginação e poder, junto aí desse mundo, imaginar e sonhar também, né? E ao mesmo tempo sentir emoções e sensações. Então, a intenção do conto de terror é entreter, pretendendo também prender a nossa atenção, a atenção do leitor, através do suspense e do medo, tá certo, pessoal? Então, pessoal, vamos seguindo aqui para a questão de número 17, a nossa última questão, que diz o seguinte: na Europa do século XIV, houve de fato uma peste bubônica que dizimou quase 1/3 da população. Ou seja, pessoal, imagine a Europa dividida em 3 partes, e dessas 3 partes, 2 delas desapareceram. Então, foi muitas pessoas que morreram de verdade na Europa no século XIV devido a essa peste. Ela ficou conhecida como a peste negra. O que há em comum entre o nome da peste que existiu e da inventada por Edgar Allan Poe? Que efeito essa associação causa no conto? Então, pessoal, mais uma vez a gente volta aqui a falar de cores, né? A gente tem aqui a peste bubônica, que ficou conhecida como peste negra, e no texto que a gente acabou de ler, a peste também tinha um nome, né? Era morte rubra, a morte rubra. Rubra significa vermelha, né? Então, o que há de comum entre elas
é o fato delas serem nomeadas através de cores, né? E as cores representam aí parte do mal que elas trazem, né? Você conseguiu colocar uma resposta parecida com essa? Então vamos seguir aqui, olha, bem arrumadinho aqui para você ver. Ambas as pestes foram denominadas a partir de cores que as representavam. Exatamente. Então, o que elas têm de comum ou em comum é que as duas pestes usaram cores para que pudessem ser especificadas e denominadas, né? A pergunta é qual é o efeito também que essa associação causa no leitor. Então, essas cores aí representavam o teor negativo dessas doenças, né? Essas cores eram uma espécie de marca dessas doenças e nos transmite para nós leitores exatamente essa impressão, tá certo, pessoal? Nós estamos vivendo também um momento lastimável, né? A gente sabe que o conto que acabamos de ler ou que já tínhamos lido e que agora estamos fazendo a interpretação trata-se de uma peste, de uma doença fictícia, ou seja, criada, inventada. Mas assim como a peste negra que aconteceu de verdade neste mundo real que vivemos também um momento de doença que se alastra, né, pela população. Porém, hoje, no século XXI, nós temos mais tecnologia, mais conhecimento e certamente evitaremos, com a ajuda do nosso Deus, que mais vidas sejam ceifadas. Vou me despedindo aqui. Até a próxima, porque eu já fui.